Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Meeting RH, falando essa semana a respeito de comunicação interna, o quanto realmente nós precisamos, devemos focar esforços para que realmente as pessoas possam se compreender, se entender dentro da organização. A Sabrina Mello é uma grande parceira, está com a gente aí há bastante tempo já e vai trazer para a gente muitas informações bacanas a respeito desse tema. Então, quero desejar a todos aí um ótimo RH Meeting e Sabrina, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Tati. É sempre muito bom estar nos seus eventos, porque eles são leves, eles são descontraídos e eles têm bastante conteúdo, bastante inovação. Então, eu vou com o maior prazer do mundo quando eu sou convidada por você. Fico super feliz. Ah, que bom, Sá. E hoje nós vamos falar, então, a respeito de comunicação interna e o que você, um aperitivo aí para quem está acompanhando a gente do que vai conseguir trabalhar dentro desse nosso tema. Eu quis trazer o olhar de um tema que eu venho falando muito, que é a comunicação 5.0, né? Que é o que quer dizer esse 5.0 quando a gente pensa em comunicar. Que o mundo mudou, né? O mundo mudou e quando a gente fala em mudança no mundo, a gente fala em mudança de comportamento e a comunicação é um comportamento. Então, eu trouxe muito olhar sobre a comunicação 5.0 de um tema que eu falo que é a comunicação criativa, que a gente está na época de recriar a forma que a gente se relaciona e a forma como a gente se comunica, lembrando que esse 5.0 traz muito a questão da humanização nas relações, nas culturas das empresas. Então, é disso que eu vou falar. Como é que a gente... Porque é interessante quando a gente fala de comunicação, né, Tati? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Respeitar a opinião do outro, que a gente deve ouvir mais e falar menos. E quando a gente vê na prática, a gente descobre que as grandes falhas que existem dentro das empresas, né, falhas grandes em projetos importantes, quando você vai averiguar o que aconteceu, foi alguma falha na comunicação. E por isso que a comunicação está ganhando essa grande força, porque a gente sabe o que fazer, mas na prática a gente vê que é muito mais difícil do que a teoria. É isso mesmo, Sá. E fora essa questão do ser mais difícil, parece que ela é muito óbvia, né? Eu tenho a sensação, quando eu tenho essas falhas de comunicação, né? Quando eu percebo que, de repente, algo que eu estou esperando veio o contrário, eu falo assim, poxa, dei mancada de novo. E aí, sempre o que me vem, né? Falo assim, poxa, mas isso parecia tão óbvio, né? Tipo, nossa, isso parecia... E seria tão tranquilo. Então, acho que essa questão do parecer muito óbvio coloca a gente numas enrascadas, né? Pois é. Então, é isso que eu queria compartilhar, né? Algumas práticas e alguns pilares fundamentais para que as pessoas reflitam, né? Será que eu estou, de fato, aplicando isso? Será que existe uma oportunidade de melhorar sobre essa questão? Para que a gente consiga ter, né, relações mais saudáveis, né? Eu sou formada em mediação de conflito e construção de diálogo, e o que a gente vê na questão dos conflitos é que as pessoas não se escutam, que cada um é dono de uma verdade, e aí a gente vê isso começando na gente, começando nas nossas relações e no mundo. É isso mesmo. Então, né, a gente precisa começar com a gente, para depois a gente melhorar a nossa vida, para depois a gente conseguir isso gerar um mundo melhor. Perfeito, super sentido. Bom, Sá, então, a partir de agora, fique super à vontade, o palco é seu, e se você quiser ir interagindo com o pessoal, pedindo pelos questionários, enfim, fique à vontade aí para você dominar esses nossos 60 minutos de RH Meeting super especial dessa semana. Então tá bom, então, Tati, pessoal, vocês que estão aí me vendo, eu tô vendo aqui que tem 20 participantes. Eu queria que vocês ficassem muito à vontade para vocês me perguntarem, para vocês colocarem aí no chat. Não tem problema me interromper, eu não fico incomodada com isso. Lembrando que são 60 minutos, então eu tenho uma ideia aqui do que eu quero falar, do que eu considero importante, mas a gente pode fazer algumas pausas para responder, e é super importante vocês interagirem comigo, porque a gente que trabalha com isso,
a gente sente muita falta de estar na sala de aula, né? Da gente conseguir olhar para o rosto de vocês e ver se tá legal, se vocês estão gostando, se tá com dúvida. Se... isso para mim ainda é um desafio de eu não estar conseguindo ver ninguém. Mas a gente está se adaptando, né? Então, vocês conversarem comigo, colocarem no chat, é uma forma de eu sentir que eu não estou só e que a comunicação, ela parte disso, né? É muito ruim ninguém conversa com uma parede, né? Em sã consciência. A comunicação, ela sempre tem uma intenção. Ela é sempre para alguém, né? Ou com a gente mesmo. Por isso que é tão importante essa reciprocidade quando a gente está se comunicando. Então, fiquem super à vontade, tá bom, gente? Eu falo disso quase todo dia, então é para vocês isso, tá? Eu queria, antes de mais nada, falar um pouco, né? Eu não sei o que vocês já viram aí. Eu coloquei muito brevemente aqui um pouco do porquê que sou eu que estou aqui falando de comunicação. Eu sou uma super apaixonada pelo tema. Muito jovem já eu resolvi que eu queria estudar comunicação, então eu sou fonoaudióloga. E aí, desde então, eu segui a minha carreira inteira para exatamente isso. Eu já reabilitei muitos doentes e hoje eu habilito pessoas para que a gente consiga mesmo ter uma vida mais feliz e em paz. Porque quando a gente tem relacionamentos saudáveis, quando a gente se consegue expressar verdadeiramente quem nós somos, isso naturalmente faz com que a gente tenha uma vida mais leve. Tá? Faz sentido para vocês? Eu não sei aqui que tem um chat, mas por alguma razão ele não aparece. Então, o que eu vou fazer em alguns momentos, eu vou parar um pouquinho e eu olho o chat para vocês não acharem que eu não estou olhando. Ou a Tati, se ela estiver vendo também, de repente você pode me parar, Tati. Fala, ó, Sabrina, tá aparecendo pergunta isso, porque para mim ele não tá entrando no chat, tá? Eu posso fazer mediação para você sim, sabe? Tá bom. Gente, então vamos lá, Tati. A Tati já me viu falando várias vezes. Se eu esquecer de alguma coisa importante, você me fala, tá? Tá bom. Então, o que por que eu tô falando, né, para quem chegou que eu estava conversando com a Tati? Porque o nome comunicação criativa, esse nome vem muito da questão da comunicação 5.0. Quando a gente escuta muito falar desse 5.0, nada mais é do que o momento que a gente está vivendo no mundo de transformação, onde a gente traz o olhar para o humano, para o ser humano, de lembrar sempre disso. E a comunicação criativa vem muito disso. Como é que eu faço para eu, de fato, conseguir navegar nos ambientes, nas relações que eu vivo hoje, passando exatamente quem sou eu, né? O que eu quero deixar para as pessoas, qual é a minha marca. E mais do que isso, gente, a comunicação criativa, ela traz uma coisa muito importante que às vezes a gente não para pensar. A nossa reputação. A nossa reputação, ela é muito formada através da forma como a gente se comunica. Não tem aqueles líderes que a gente fala, ele é o irritado, ele é o agressivo, ele é bonzinho. Isso foi o comportamento que a gente foi tendo ao longo do tempo e as pessoas vão identificando isso e a gente vai construindo uma reputação. Então, a comunicação 5.0 trazendo para a comunicação criativa, é importante lembrar que ela é uma comunicação respeitosa, ela é uma comunicação que traz um nível de consciência sobre quem é você, sobre qual é o impacto que você desperta no outro. Ela é inclusiva, a gente está na era da diversidade, da inclusão. A gente precisa falar como é que a gente consegue se comunicar com o diferente, como é que a gente se comunica de uma forma inclusiva com as pessoas. Eu vejo dentro das empresas ações de diversidade e de inclusão, mas às vezes as empresas esquecem de oferecer um curso de comunicação inclusiva, de comunicação não violenta, para ensinar as pessoas como é que elas conversam com esse universo que muitas vezes é muito diferente do delas. Ela é empática e ela tem como objetivo principal ampliar a nossa percepção sobre os nossos padrões, ou seja, né, como é que esses padrões operam em mim e sobre os outros. Para que a gente consiga praticar essa comunicação, exercitar, né? Primeira coisa que a gente precisa ter é disponibilidade. Eu sei que tem muita gente de RH aí e provavelmente vocês já se depararam com a síndrome da Gabriela, né? Que é aquela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Que são aquelas pessoas que falam, eu sou desse jeito, eu falo o que eu tenho que falar na cara, quem quiser gosta de mim assim mesmo.
E aí, com a síndrome da Gabriela, é muito difícil a gente querer algo de melhoria ou até mesmo de mudança em alguém, né? Precisa ter essa disponibilidade, precisa ter flexibilidade, precisa praticar. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje para você, precisa levar para a vida de alguma forma, porque comunicação eu comparo muito com comer. Ela às vezes meio que automática, a gente sai falando, a gente não presta atenção no que a gente come. Então, a gente precisa começar a ficar mais atento, né, olhar mais para dentro, perceber um pouco mais como é que você está se sentindo, requer autoconhecimento e requer também a palavra que hoje tanto se fala, que é a empatia. E eu vou contar um pouco sobre as minhas pesquisas sobre esse tema e compartilhar com vocês práticas. Tá bom, gente? Vamos lá? Essa frase é uma frase que eu gosto bastante, eu vou falar um pouco dela aqui para vocês, sobre essa filosofia chamada comunicação não violenta. Essa frase vem do Marshall Rosenberg, né, que é o precursor da CNV, que é a comunicação não violenta, que diz isso aí que vocês estão lendo. A qualidade das nossas relações, ela se dá pela qualidade da nossa comunicação. Isso é sempre para você lembrar e ter no seu radar que quando você tem uma dificuldade de relacionamento com alguém, certamente existe ali uma dificuldade de se comunicar com essa pessoa. Então, o primeiro ponto é olhar assim, o que nessa comunicação eu posso fazer de diferente ou melhorar. E aí a gente começa a olhar já, pensando em comunicação, dentro desses pilares aí da comunicação criativa, que vem muito do olhar desse 5.0, que começa com o primeiro pilar, que é entender quem sou eu. Como que é que eu me comunico? E para isso eu trouxe uma matriz que eu utilizo muito nos meus trabalhos, que já traz alguns insights que, por conta do tempo, a gente não vai ter tempo de fazer, mas a gente já vai conseguir conhecer essa matriz e já refletir sobre alguns possíveis padrões, tá? Essa aqui é a matriz que eu trouxe para vocês da comunicação. Eu vou começar aqui pelo primeiro com essa frase que é bem importante, que a palavra foi dada ao homem para explicar os seus pensamentos. As palavras são retratos dos nossos pensamentos. Então, isso é para a gente lembrar, quando eu falo de comunicação inclusiva, comunicação 5.0, tudo isso junto, que o preconceito, os nossos valores, todos eles se apresentam pela fala, né? Porque é exatamente isso, a fala é feita de linguagem, a linguagem é feita de palavras. São feitas de palavras. Portanto, tudo que a gente pensa e a forma que a gente enxerga o mundo, naturalmente é reproduzido pela forma que a gente se comunica. Vamos fazer essa matriz junto comigo de uma forma bem rápida, com reflexões bem pontuais. Vamos lá, primeira coisa importante para você ter consciência, assim, o que você considera como seus talentos? Quais são suas forças quando você pensa na sua comunicação? Por exemplo, a minha força pode ser que eu sou uma boa ouvinte, eu tenho essa disponibilidade, ou a sua força pode ser, eu sou uma pessoa sincera. O que você considera? Saber os seus talentos é muito importante. E aí a gente passa para um outro ponto, né? Sabendo esses talentos, quando eu penso assim, o que é difícil para mim na minha comunicação? Quais são os meus desafios? E por que isso para mim é difícil? Talvez para você seja difícil falar o que você pensa. Talvez para você seja difícil segurar às vezes um pouco. Você fala muito às vezes até o que você pensa, sem pensar nas consequências. Talvez o seu desafio seja no seu não verbal. O que você considera como desafio? Tenta aí pensar rápido comigo sobre isso. E partindo disso, a gente já vai para essa terceira questão da matriz, que é parar para pensar. Será que o meu comportamento, será que a forma como eu me comunico, eu influencio as pessoas que estão na minha convivência, na minha organização, na minha família? Como que eu identifico a influência? Pelos feedbacks que você recebe, das pessoas falando para você, nossa, eu gosto muito do jeito que você fala, você me inspira, eu me identifico muito com isso que você faz. Isso são alguns termômetros para a gente entender que influencia. Ou, entrei nessa conversa e mudei um pouco o meu jeito de pensar, porque você falou uma coisa que fez muito sentido para mim, isso é influenciar. E aí, pensar sobre um outro ponto, olhando para a nossa matriz, que é assim, qual é o impacto que eu gero no outro, né? O que será que quando você fala, o outro, você deixa para o outro como sua marca?
E isso é muito importante. Agora mesmo, hoje, eu estava atendendo uma pessoa pela manhã, que eu faço um trabalho individual de desenvolvimento da competência comunicativa, e que ele me trouxe a seguinte mensagem: todo mundo aqui me acha grosso, impaciente, frio. Mas, Sabrina, eu sou um cara de um coração. Eu sou de uma generosidade. Você não tem ideia do que eu faço, a quantidade de ONG que eu ajudo. Eu falei para ele: muito legal, isso é muito comum acontecer. Mas é muito importante você lembrar que as pessoas não se conectam com o seu coração, elas se conectam com o que elas enxergam. Então, gente, isso é muito importante na questão da construção da nossa reputação. Não é para a gente ficar refém do outro, mas a gente precisa, sim, tomar consciência: o que eu desperto no outro? Qual que é o impacto? E mais ainda, é isso que eu quero deixar? É essa marca que eu quero? Isso é uma reflexão que eu deixo para você. E aí, pensando em todas essas referências aqui, a gente já pode dar um primeiro passo de pensar. Olhando meus talentos, os desafios, se eu influencio ou não e o impacto que eu gero, talvez você já possa fazer comigo aqui uma primeira reflexão do que você pode fazer para você se comunicar um pouco melhor. Será que é vencer um desafio? Será que é começar a descobrir qual é o impacto que você gera? Você pode perguntar para as pessoas, tá bom? Então fica aí essa matriz, depois eu vou mandar esse material para vocês, para quem quiser usar. Ela ajuda muito a gerar muitos insights. E aí eu queria trazer para vocês, quando a gente fala em comunicação, inevitavelmente a gente fala sobre conflito. Então eu queria contar, dentro da filosofia que eu trabalho, de práticas de não violência, de construção de consenso, como é que nasce o conflito. Então o conflito, na grande maioria das vezes, ela nasce de alguma necessidade que não foi atendida. Ou seja, eu espero algo, eu preciso de algo e isso não chega até mim. E aí isso começa a me gerar um desconforto e possivelmente pode aparecer um conflito. E muitas vezes o conflito nasce também da nossa falta de percepção e de entender o que será que mobilizou o comportamento. Exemplo, eu vejo alguém sendo agressivo comigo, ao invés de eu ter a curiosidade de entender por que será que essa pessoa está sendo agressiva, o que tem por trás desse comportamento, para eu conseguir me conectar com isso, a gente se conecta muito com o que a gente está vendo, né? Com a agressividade daquela pessoa, e aí já começa a ter um afastamento e possivelmente começar um conflito. E aí eu queria contar para você quais são essas necessidades. Se eu estou contando para você que o conflito nasce por uma necessidade não atendida, eu preciso te contar quais são as necessidades básicas humanas que todos vocês que estão aqui me assistindo, todos nós temos essas necessidades. E quando elas não são atendidas por alguém, possivelmente nasce um conflito. Para a gente falar sobre essas necessidades, uma coisa simples que você pode fazer um exercício comigo agora é pensar uma última situação que você tenha passado aí. Um conflito, uma divergência de ideias, um mal-estar que alguém gerou em você. Veja se não acessou alguma dessas necessidades suas. Primeira, necessidade de ser amado. Quando a gente não se sente amado e espera ser amado pelo outro, possivelmente nasce um conflito. Necessidade de se sentir útil. Todos nós temos necessidade de se sentir livre, de ser reconhecido. Então, a gente precisa sim falar para os líderes a importância de reconhecer o que o outro está fazendo. Nos meus coaches, eu sempre falo com os gestores. Você está falando para ele como é que você está vendo a melhoria dele e pontuar especificamente o que você está vendo. E se sentir parte, pertencimento. Quando a gente insere uma pessoa nova na equipe e essa pessoa não se sente pertencida e bem recebido, é muito rápido a curva que a gente vê que essa pessoa não começa a performar bem. Porque é uma necessidade humana a gente se sentir parte, se sentir pertencido. E a última é de se sentir respeitado. Então, podem olhar para essas necessidades e lembrar da última discussão que você teve com alguém, seja da sua família ou do trabalho, se muito provavelmente não acessou alguma dessas necessidades. Tá bom? E aí eu trouxe para vocês, ainda sobre o conflito, porque eu vou falar um pouco mais sobre isso, uma metodologia que vem da Escola de Negócios de Harvard. Eles têm uma área muito legal lá para negociação. O William Ury, né, é um dos professores, e eu tive a oportunidade de
passar por uma experiência lá. E uma das coisas que eu trago muito e compartilho com quem passa pelos meus cursos é que a gente precisa muito entender como é que a gente se posiciona perante o conflito. Na nossa cultura do Brasil, as pessoas entendem conflito como confronto. Não é visto como uma forma legal, o conflito. E, na verdade, a gente precisa lembrar que o conflito, ele é sinal de progresso. Imagine se nós vivêssemos numa sociedade que todo mundo pensa igual. A gente não caminharia, a gente não progrediria. Então, a gente precisa começar a mudar o nosso mindset de entender que a gente precisa aprender a lidar com o conflito, mas ele não é ruim, ele é bom. E aí o William Ury traz essa metodologia muito simples, mas para você começar a pensar, como que eu me posiciono perante o conflito? Ele usa essa metodologia simples, que ele chama de 3 Cs, que ele diz que algumas pessoas perante o conflito, seja divergência de ideias, uma discussão, ela acaba confrontando aquela pessoa que vai para cima. Ela abre o peito, ela vai mesmo, ela confronta. O que já não é tão interessante o confronto, porque muito provavelmente isso vai virar um confronto e não uma questão de diálogo, de conversa. Tem pessoas, gente, que elas acabam consentindo. Elas se sentem tão, assim, inseguras para falar opinião ou com medo de deixar de ser amadas, que elas acabam consentindo com algo que para elas não faz sentido. Elas acabam dizendo assim, é melhor eu concordar do que eu falar que eu não concordo e isso vai gerar um desconforto tão grande que eu prefiro consentir. E outras acabam dizendo assim, eu não vou falar nada. Eu acho tão absurdo o que estão falando que eu vou ficar calada. E aí, é muito importante você pensar que às vezes a gente fala assim, nossa, eu me identifico, às vezes com cada pessoa eu acabo me vendo em um ser. Ou às vezes você vai ver, não, eu tenho um padrão. Perante o conflito, eu acabo sempre me consentindo, eu sempre acabo calando. Mas o mais importante disso que o William Ury fala, gente, que nenhuma dessas é a forma melhor da gente lidar com isso. E aí eu trouxe para vocês agora uma série de estratégias para que vocês consigam lidar melhor com a questão do conflito. Tudo bem, gente? Até aí? Se identificaram com algum dos Cs? Sá, naturalmente, sempre vão ocorrer esses 3 Cs, ou nós vamos, ou eles divergem dependendo da situação? Divergem, Tati. Geralmente, às vezes as pessoas trazem muito assim na prática quando eu uso os 3 Cs. Com o meu chefe, eu acabo sempre me calando, porque ele não me deixa falar. Mas já com o meu marido, eu não tenho problema nenhum em dizer o que eu penso. Então, isso que você perguntou é super importante, porque a gente precisa lembrar que a gente só consegue se abrir de verdade e falar o que a gente pensa quando a gente sabe que o outro lado é seguro. E muitas vezes o outro lado não é seguro, o que faz às vezes a gente entrar no calar ou no consentir. Mas o que o William Ury traz, na verdade, é que as coisas precisam ser ditas. Que o fato da gente achar que não vai falar ou que vai calar, ou vou consentir ou vou calar, é quando a gente vai levantando muros nas relações. Sabe, uma relação que chega ao ponto que você senta para um almoço com essa pessoa e você precisa racionalmente pensar o que você vai falar. A relação ficou tão fria, tão distante, que você não tem nem mais naturalidade para conversar com a pessoa. Porque você foi calando ou consentindo durante muito tempo. Então, a grande questão tá me incomodando? Foi para casa e ficou no coração? Incomodou? O William Ury diz, precisa ser dito. A grande questão é como. E é disso que a gente vai falar agora, tá? Eu trouxe para vocês aqui um mapa, que a Tati sabe que eu adoro os meus mapas, porque eu acho que ele traz uma história para a gente começar e para a gente finalizar, que eu vou falar um pouco sobre o mindfulness, da importância da empatia e da escuta, e aí eu vou entrar brevemente sobre a comunicação não violenta como uma ferramenta de inclusão e uma ferramenta de gestão de conflito, tá? Para a gente praticar a CNV ou qualquer metodologia de comunicação que eu conheço, a gente precisa passar por essas etapas, independente de qual seja essa metodologia. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o mindfulness. Muito provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar sobre esse nome, essa palavra.
E aí eu trouxe para vocês só uma reflexão que o mindfulness, ele é um nome bonito para dizer que a gente precisa estar presente, que a gente precisa ser um corpo com uma mente juntos. Porque quando eu tomo um remédio e eu não lembro depois se eu tomei ou não, era só um corpo que estava ali e a minha mente estava em outro lugar. E aí eu trago a reflexão para a comunicação de quantas vezes a gente fala coisas que não lembra, quantas vezes a gente fala coisas totalmente na impulsividade e depois a gente tem aquela ressaca comunicativa e fala, por que eu falei? Porque você não estava presente ali. Você não estava 100% inteira ali, percebendo o ambiente, fazendo a leitura da pessoa, fazendo a sua leitura. Lembra, gente, que estar presente é estar se observando. É você estar aqui falando, eu estar agora dando uma palestra para vocês e eu me observar e pensar, nossa, eu estou muito agitada, eu estou fazendo pouca pausa, eu não estou respirando. E aí, quando eu estou presente, eu consigo me autorregular. Eu consigo ir acalmando, eu consigo ir entrando para a situação. Quando eu não estou presente, acaba a palestra, eu vou falar, meu Deus do céu, o que foi aquela palestra? Eu estava um trem desgovernado. Eu nem lembro o que eu falei. Porque, gente, a sua mente estava lá no futuro. Será que estão gostando? O que será que eles estão achando? Será que a Tati gostou? Né? Ou não, ou eu tô lá no passado. Foi muito estressante entrar. Eu não consegui entrar, eu estava atrasada com o link. Nossa, então... E aí você não está aqui. O melhor que eu posso fazer agora é estar aqui 100% presente com vocês. E isso para comunicação, gente, é a base de uma comunicação eficaz. Se observar, se perceber, se tá com medo, se tá ansioso. E aí, gente, o melhor antídoto para tudo isso é simplesmente a gente aprender a respirar. Ontem eu estava num evento e a gente levou um monge. E eu fiquei encantada, porque ele vai falando e ele vai fazendo isso aqui, ó. Todo mundo respira. E eu falei, meu Deus, um dia eu vou chegar nesse nível, né? De falar e ir respirando. Porque realmente, quando a gente fala e a gente vai fazendo pausas e a gente vai respirando, a gente vai realmente se calibrando e vai pensando, nossa, por que eu tô falando tão rápido? Por que eu não tô pondo uma pausa? Por que eu não tô dando espaço de escuta? Porque a gente não tá presente. Então, a gente vai entrar numa reunião importante, vai fazer uma aula por Zoom, vai... Gente, antes se observa, pare e olha dentro de você, respira com atenção, coloca uma intenção para o que você vai fazer. Nossa mente é tão, ela é tão inteligente e a gente usa tão pouco. Então, a respiração é algo importante que ela nos traz para o presente. Então, a dica que eu deixo aqui para vocês é, percebeu que está um trem desgovernado? Inspira e solta com bastante atenção, tá bom? E aí, dito isso, eu conseguindo me observar, eu conseguindo perceber a minha comunicação, aí eu consigo ter essa disponibilidade de como é que eu empatizo com o outro. A gente não consegue falar em relacionamento, em gestão de conflito, em entendimento, em construção de diálogo, se a gente não está aberto a empatizar. Então, eu trouxe para vocês aqui um vídeo que alguns talvez já tenham assistido, mas de alguma forma é sempre bom assistir esse vídeo da Brené Brown, que é uma grande estudiosa de tudo isso que nós estamos conversando hoje, e ela traz uma reflexão muito interessante, que ela fala o seguinte, será que nós somos mais simpáticos ou empáticos? E aí ela traz um conceito científico sobre a empatia, que eu acho bem importante eu compartilhar com vocês. Eu vou rodar o vídeo. Como eu não estou vendo a Tati aqui e eu não testei, eu só queria que alguém me falasse se está ouvindo o vídeo, tá? So what is empathy and why is it very different from sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that.
Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, woo! It's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Que vocês são mais simpáticos ou são mais empáticos? Você sabe que às vezes a gente sente necessidade de ser simpático, de ter uma resposta, né, de poder ajudar de alguma forma, e às vezes a nossa forma de ajudar não é a forma da pessoa poder compreender, né, realmente de ajudá-la de alguma forma. E aí a gente acaba, né, aqui a Jéssica está falando, a Evelyn está falando, a Wagner também, simpáticos. Todos, né, nessa necessidade realmente de falar algo que às vezes não necessariamente é o que a gente deveria estar fazendo, né? E geralmente, né, as pessoas sempre falam, mas não é por mal, e com certeza não é, né? Porque a gente entende que a gente precisa falar algo para aquela pessoa se sentir melhor. E aí a gente acaba, quando a gente começa a falar algo para a pessoa se sentir melhor, ou compartilha uma história nossa pessoal, a gente começa a falar da gente. E na verdade, a empatia é sobre a pessoa. É sobre você realmente ter um interesse, né, genuíno sobre como que eu posso te ajudar, né? Porque é o que a Brené Brown fala muito bem no final. Empatia é sobre conexão. E às vezes a gente acha, né, que fala, descobri que meu filho quebrou a perna, agradeça que não foi nada mais grave. E a gente esquece que muitas vezes aquela pessoa está sofrendo porque o filho quebrou a perna, né? Que ela sofreu de ver o que o filho estava passando, e a gente esquece de acolher porque a gente quer sempre achar que tem alguém pior, né? Sempre vai ter, claro. Mas a gente não pode deixar se a gente quer ser empático, a gente não pode deixar de acolher. E eu tenho uma palestra que eu só falo sobre empatia, e tem umas coisas muito importantes que eu até trouxe para vocês aqui, algumas referências, uma inclusive científica, que eu acho importante vocês saberem, que ele fala que uma atenção que a gente precisa ter quando a gente fala sobre empatia, e eu escuto muitas pessoas ainda falando sobre isso, que às vezes fala assim, a empatia é se pôr no lugar do outro. E na verdade, hoje eu que estudo e pesquiso sobre o tema empatia, é interessante porque a gente começa a entender que se colocar no lugar do outro é impossível. Só se a gente fizesse mesmo uma mudança de alma ou uma mudança de cérebro. Porque quando eu me ponho no lugar do outro, eu continuo sendo a Sabrina, você continua sendo você. E é muito difícil esse exercício. Então, eu costumo dizer que num conflito, a gente precisa experimentar. É a arte de se imaginar. É um exercício mesmo de disponibilidade, como a Brené Brown disse. Você precisa estar disposto. Porque se você falar, eu não tô com o menor saco com essa pessoa, não adianta,
Se você não tem disponibilidade, você não vai conseguir praticar empatia. Então, precisa fazer mesmo esse exercício de presença, de perceber esse incômodo dessa pessoa, o quanto aquela pessoa te incomoda, e você tentar colocar isso de lado e falar, eu vou me dispor aqui a tentar me conectar com essa pessoa. Eu estou aberto, eu estou disposto. Então, é uma arte de se imaginar mesmo e é experimentar enxergar o mundo com as lentes do outro. É uma tentativa mesmo, gente, porque a gente não sabe como o outro enxerga. Mas a gente precisa fazer esses 4 pilares aqui, que foi até uma pesquisa que saiu aqui no Brasil, que eu gostei muito dela. Eles são da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles têm um departamento muito legal lá de pesquisa de empatia, que eles dizem o seguinte, né, que tem nesse inventário, que tem 4 pilares importantes quando a gente deseja praticar empatia. Primeiro, tomada de perspectiva. O meu desejo de entender a perspectiva e o sentimento do outro. E aí eu faço uma pergunta para você. Como é que a gente entende a perspectiva e o sentimento do outro? Como que a gente faz essa tomada de perspectiva, gente? Alguém aí fala no chat como que você acha? Como que você entende a perspectiva e o sentimento do outro? Com uma técnica de comunicação. Perguntando. A melhor maneira de eu tomar perspectiva é simplesmente eu perguntar para ele como é que você está se sentindo. Eu imagino que você esteja se sentindo assim. Faz sentido? Então, a empatia ela vem muito mais de uma curiosidade empática do que afirmações do que o outro está achando. Porque, como eu disse lá no começo, a gente só imagina. A gente nunca vai ter certeza. Segundo ponto, uma flexibilidade interpessoal. Então, isso é uma coisa que é super importante para você pensar, né? O quanto você tolera pensamento e comportamento diferente do seu. A empatia, ela traz muito o convite, quando eu falo de comunicação inclusiva para o universo da diversidade, eu falo isso. Como é que você lida com o diferente? Realmente você gosta, você aceita? Ou é difícil para você lidar com alguém que se veste diferente de você, que pensa diferente de você e que age diferente de você? O terceiro é exatamente isso, né? Como que a minha disposição de ajudar, né? O altruísmo, ele desencadeia algo muito importante, que é algo chamado compaixão. A compaixão, ela vem do nosso interesse empático. A compaixão, ela é ação. Né? Então, a empatia, eu sinto, aliás, eu sinto, desculpa, gente, eu penso o que o outro está pensando, eu consigo entender, eu consigo sentir, né? Entender o que ele está sentindo, e aí eu vou para o nível mais profundo de empatia, que é a empatia compassiva, que é essa do altruísmo, que é quando eu vou lá e faço algo pelo outro. Quer saber? Eu vi aquele morador de rua, eu fiquei pensando nele, que deve ser muito difícil morar na rua, eu fiquei me sentindo triste de ver aquela cena, eu vou para o nível último da empatia, eu vou lá e vou fazer alguma coisa por ele. E aí o último nível desse inventário é a sensibilidade afetiva, que ela anda junto com esse altruísmo, né? Que é um sentimento de interesse pelo outro. E mais uma vez aparece aqui para você a curiosidade. O quanto ser curioso. E aí eu só queria fazer uma pausa sobre o tema curiosidade, que algumas pessoas me perguntam assim, Sabrina, mas eu não estou sendo invasivo? Né? Se eu ficar perguntando, virar o Zé Perguntinha, mas como que aconteceu? O que você fez? Lembra o seguinte, atenção à intenção, o nosso corpo fala. Quando eu vou com uma intenção positiva, o seu corpo vai estar congruente com a sua intenção. Porque o nosso corpo não mente. Então, se a sua intenção vai ser positiva, você pode ter certeza que essa pessoa não vai se sentir invadida por você. Agora, se você está perguntando, morreu de quê? Quanto tempo que ficou no... Que é uma curiosidade sua e não uma curiosidade para empatizar, muito provavelmente a pessoa vai se sentir invadida. Então, sempre faz essa pergunta interna. Qual era a minha intenção em fazer aquela pergunta, tá? E aí a gente passa para a pergunta que eu fiz lá no começo, né? A forma mais importante é de fazer pergunta. E se eu pergunto, naturalmente eu estou disposto a ouvir. Né? Por isso que a pergunta é tão importante quando a gente fala em escuta. E aí eu trouxe para vocês uma metodologia que eu gosto muito, que é do Otto Scharman, que vem da teoria U,
que é lá do MIT, né? Que ele trabalha muito com cultura dentro das empresas e ele traz o diálogo como uma ferramenta de transformação. E ele traz, obviamente, dentro do diálogo, que uma das bases do diálogo é a nossa escuta. E ele traz esses 3 pontos de escuta que eu queria muito que vocês refletissem aqui comigo. Porque a escuta é a base da empatia. Ele diz que existe a escuta downloading. Essa escuta, ele diz que a escuta, o Arthur Sharman fala que é a escuta que todos nós estamos aqui hoje. A gente escuta para a gente responder e não para entender. Essa é a escuta downloading. E a gente precisa melhorar, né? Se a gente está falando de humanização, se a gente está falando em profundidade, a gente não pode ouvir para responder. A gente deveria ouvir para entender. E ainda na escuta downloading, ele traz uma outra linha de pensamento que eu adoro, que eu sempre deixo para os meus coaches praticarem. Ele diz que a gente precisa lembrar, quando a gente fala em escuta, que toda vez que a gente começa uma comunicação, uma interação com alguém, imagine sempre que ligou um holofote em cima de você. Uma luz acendeu. E essa luz, ela sempre vira para o que está falando. E depois, quando você faz os turnos da comunicação e você passa a palavra para o outro, o holofote vai para o outro. E assim a gente acaba fazendo uma dança do holofote. E o Otto diz o seguinte, que quando você sair de uma conversa e você parar para perguntar assim, quantas vezes o holofote ficou em mim? Se você se responder assim, nossa, só ficou em mim. Muito pouco eu passei o holofote para outra pessoa. Muito provavelmente você empatizou pouco. Você ouviu pouco, você falou muito de você falou muito sobre quem é você, mas você não deixou espaço de escuta para o outro. Então, eu acho muito legal a gente exercitar essa dança do holofote para a gente se monitorar e perceber se a gente fala muito e escuta pouco. A escuta open mind, ele já diz que é um nível mais profundo de escuta, que é aquela escuta que eu já vou com essa escuta da curiosidade. Então, eu já não escuto para responder, eu escuto com curiosidade. Eu escuto mais ou menos assim, nossa, Sabrina, essa parte que você falou não fez muito sentido, você pode falar um pouco mais sobre isso? É uma escuta que é mais ou menos assim, tô conversando aqui com a Tati me vira e fala assim, Sabrina, qual é o seu signo? Aí eu respondo pra Tati, meu signo é Escorpião. Na downloading, a Tati responde assim, nossa, sério, eu sou de Libra. E aí a gente faz o download, ninguém tá escutando ninguém. Quando a gente vai na Open Mind, eu falo pra Tati, me pergunta, qual o seu signo, Sabrina? Eu falo, eu sou Escorpião. E a Tati me responde, poxa, como é ser Escorpião? Quais são os maiores desafios em ser uma pessoa do signo Escorpião? Vocês percebem a diferença? E a Open Heart é a escuta que ele diz mais profunda ainda, que é aquela escuta que a gente escuta o que não é dito. Sabe aquela escuta que você sai e você diz assim, ela estava triste, ou eu falei um negócio e ela disse que estava tudo bem, mas eu senti que não estava. É uma escuta que vem cheia de amor, é uma escuta que vem do coração e é uma escuta que gera uma conexão muito profunda, porque ela é um nível muito profundo, que é a escuta que gera a influência, que no final a pessoa vira e fala para você, nossa, você me falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Nossa, a nossa conversa me provocou um insight, que foi, assim, maravilhoso. Isso, gente, você se deu, muito provavelmente, pelo holofote. Ficou ali, meio a meio, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de prática. A gente precisa treinar a nossa escuta. Então, eu dou isso muito nos meus workshops, né? Para fazer durante a semana. Acha um parceiro empático. E vocês podem fazer por WhatsApp, principalmente, para fazer. É uma sugestão, né? Pode ser presencial também, é que agora a gente não tá, né? Ninguém tá se encontrando muito. E aí você vai fazer isso, você vai analisar a sua escuta, né? Você vai falar para esse parceiro empático que você tá trabalhando a sua competência comunicativa de empatia. E aí você pede para a pessoa simplesmente te mandar um WhatsApp te dizendo como é que ela tá se sentindo agora. E aí, gente, começa a escutar. Como é que você escuta isso? Você vai ver como vai vir um monte de julgamento. Você vai falar, ai, que pessoa preguiçosa. Nossa, que pessoa dramática. Nossa, eu tenho uma coisa muito importante que ela vai mudar o jeito dela de pensar. E aí você vai lembrar que você não vai fazer nada. Você só vai escutar. E aí você vai compartilhar com a pessoa o que você escutou. E não o que você achou do que ela te falou.
Então você vai falar, olha, eu escutei você dizendo que hoje foi um dia difícil, porque você teve uma conversa com o seu chefe. E aí, gente, a gente vai treinando essa habilidade aí, que é tão importante para a gente conseguir evitar falha na comunicação e praticar a nossa empatia. Pra gente poder fazer esse exercício, quanto tempo precisam? 5 minutinhos daria? Geralmente dá, Tati, porque quando eu dou esse exercício, eu fiz esse exercício, eu tenho uma parceira empática, porque eu preciso treinar muito a minha escuta, né? Geralmente, por exemplo, a gente pode ser uma dupla. Eu falo, Tati, vamos ser minha parceira empática essa semana? Ou esse mês, a gente vai fazer uma vez por semana. Então, uma vez por semana, separe em algum lugar e me manda um áudio, sabe? Hoje meu dia foi assim, assim, assado, eu tô agora olhando para uma planta e eu tô hoje... E aí eu vou te responder, eu tenho que responder no dia, tá? É importante que eu escute e você responde no dia, não precisa ser na hora, mas é importante que seja no dia. Dizendo o que eu ouvi de você. Então, na verdade, se a gente fizer ele uma vez por semana, ele vai dar 4 minutos por semana. Olha só, que bacana. E a gente tem uma super experiência de perceber como a gente quer interromper, como a gente julga, e como a gente fala o que o outro disse de acordo com o nosso mundo e não com o mundo dele. Então é super legal praticar isso. Em quase todos os workshops de CNV ou de comunicação criativa eu dou para eles fazerem e é muito legal o resultado. Muito bom. Tudo isso, então, gente, para eu ser bem pontual com o tempo, tudo isso, então, para eu contar para vocês um pouco sobre como a comunicação não violenta, ela opera dentro da comunicação criativa como uma ferramenta de gestão de conflito. Então, eu trouxe aqui para vocês uma frase do Marshall, que ele é o grande precursor da comunicação não violenta. Ele diz o seguinte: nós aprendemos muitas formas de comunicação alienante na vida, que nos levam a falar e a nos comportar de maneiras que ferem aos outros e a nós mesmos. Toda vez, gente, se você parar para pensar em relações difíceis que você tem, por mais que você fale, eu não tô nem aí, mas se é alguém que importa para você, isso gera sofrimento para nós. E o Marshall, ele traz uma reflexão dizendo que a gente veio ao mundo para ter uma vida maravilhosa. E se tem alguém que está deixando a nossa vida menos maravilhosa, a responsabilidade é minha de querer fazer algo por essa relação. Porque às vezes a gente fica num movimento de querer muito assim, se aquela pessoa gosta mesmo de mim, ela que vem me procurar. E a CNV, ela traz muito esse olhar da autorresponsabilidade, né? O que você quer dessa relação? Ah, você não quer? Ela acabou mesmo? Ok. Mas se eu ainda desejo, o movimento precisa ser seu. Esperar do outro é só colocar a responsabilidade no mundo. Então, o Marshall deixou esse legado maravilhoso, né? Só a mérito de, para quem não conhece, a CNV hoje ela é utilizada em mais de 64 países como uma ferramenta de gestão de conflito. Ela é a ferramenta utilizada pela ONU para quando tem esses grandes conflitos que vocês veem no mundo, entra sempre um grande especialista em CNV para conseguir trabalhar. A mediação tem vários cases na ONU, né, de práticas de CNV. Então, eu trouxe para vocês se ela é utilizada em gestão de guerra, né? A gente pode tentar utilizar um pouco na nossa empresa, na nossa vida, nos nossos lares. Então, eu coloquei aqui para vocês uma reflexão. Eu não sei quem aí conhece de vocês, mas o símbolo da CNV é a girafa. E o outro símbolo da CNV é o chacal. E aí eu quero contar para você por quê, para você levar isso aí na sua vida. O chacal é esse, tá vendo ó, o não verbal deles, né? Como tá um aí atacando o outro. Trazendo para a realidade da comunicação, a gente fala que o chacal é a nossa fala moralista. É a nossa fala quando a gente se enxerga num lugar acima do outro e que a gente se sente no direito de dizer o que o outro tinha que fazer, o que o outro tem que fazer, que é quando você coloca uma série de condições para aquilo acontecer. E aí você pode virar o chacal, porque você pode ter suas condições, mas você pode falar como a girafa. Então a gente precisa sempre lembrar que essa fala do chacal, ela faz isso acontecer. A gente se fere, a gente se magoa e muitas vezes a gente destrói relações. E aí a gente olha para essa girafa aí, né? A girafa, eu não sei se vocês sabem, ela é um mamífero que tem o maior coração
de todos os mamíferos é a girafa. O coração dela é imenso, é grande mesmo o coração da girafa. A girafa, ela tem esse pescoço comprido porque ela nos lembra que quando a gente está num conflito, a gente fica egocêntrico, a gente só olha pra gente, o que a gente está sentindo, né? E a girafa, ela vem para nos lembrar que a gente, às vezes, precisa se olhar de fora. Às vezes, a gente precisa olhar com o pescoço da girafa e olhar pra gente e falar, puxa, eu também tenho algum comprometimento nisso, eu também me exaltei, eu também usei palavras que agrediram um outro, eu também fui rígida, né? E a girafa, ela lembra a gente disso, né? Desse olhar de cima, que é muito importante você praticar. E ela também come espinho, ela come várias flores que têm espinhos, e ela não se machuca, porque o Marshall, ele traz muito isso, né? Juntamente com os ensinamentos do Siddhartha Buda, que diz que ninguém tem direito de tirar a nossa paz. A girafa, ela vem para trazer muito isso, essa leveza, para a gente colocar menos peso no que o outro faz para a gente, lembrar que tem a responsabilidade dele, mas tem a minha, e que se você ouvir com o coração da girafa, você vai ver que é mais fácil do que você entrar nesse confronto, que é o chacal, que vai magoar ambas as partes. A girafa não é passiva, a girafa com um coice, ela mata. Então, a gente precisa lembrar que praticar CNV não é ser passivo, é falar o que precisa ser dito com amor. E aí, eu trouxe aqui para vocês o que é esses 4 passos para a gente conseguir praticar a comunicação não violenta. São 4 passos muito simples, mas que você não consegue praticá-los se você não estiver presente, se você não estiver disposto a praticar empatia e se você não estiver disposto a ouvir o outro. Aí esses 4 passos só são 4 passos, né? Mas juntamente com tudo isso, eles são os 4 passos da comunicação não violenta, né? Então, o primeiro passo que o Marshall traz é que a gente sempre começa as conversas cheia de julgamento. Você é um egoísta, você não me ama, você não reconhece o meu trabalho. E toda vez que eu começo com julgamento, eu já deixo a outra pessoa reativa. Então, o Marshall, ele convida a gente sempre a abrir uma conversa trazendo tudo o que você tem observado. Então, ao invés de eu falar para o meu marido, você sempre chega atrasado, você nunca está em casa para jantar com a gente, eu posso trocar isso e falar, eu tenho percebido que essa semana você chegou terça e quinta, às 10 horas da noite em casa. E aí eu falo que isso está despertando de sentimento em mim. Isso tem me deixado triste, tem me deixado ansiosa, tem me deixado angustiada. Todo o sentimento da CNV, gente, vem por uma necessidade. Eu sinto porque tem uma necessidade, lembra que eu falei lá das necessidades básicas? Eu tô triste com meu marido porque ele não tá chegando tarde, por quê? Porque eu tenho necessidade da presença dele, eu tenho necessidade do amor dele, eu tenho alguma necessidade aí. E aí, no final, o último pilar da comunicação não violenta é a gente pedir pro outro aquilo que eu gostaria. Então, eu posso falar pro meu marido, eu ficaria muito feliz se a semana que vem você pudesse jantar na terça e na quinta com a gente, porque é muito importante para mim. E aí, gente, não é uma exigência, é um pedido. Pode ser que meu marido fale para mim, não posso, não quero. E aí é uma outra história que eu deixo para uma outra palestra. Aí a gente entra em autoestima, a gente entra nos limites que a gente dá pro outro, aí a gente entra numa outra história. Mas aqui é só para vocês lembrarem que esse aqui são os 4 passos da comunicação não violenta, que na prática eles funcionam muito. Trouxe para vocês algumas dicas de livros para quem se interessa por isso. Eu vejo esses livros como bem importantes e fundamentais para a gente conseguir entender como é que funciona essa história da comunicação, com as mudanças do mundo, com a comunicação não violenta. Então eu deixo esses livros aqui para vocês. E aí eu finalizo com uma história de 1 minuto, que quando nas minhas pesquisas, a Tati sabe, por questões pessoais, né, a questão do meu filho, eu estudo muito empatia, e nesse último ano e meio eu me aprofundei muito mais ainda no tema, e eu comecei a pesquisar, né, o que eu teria como um símbolo de empatia para mim. E aí eu descobri que na África do Sul existe uma tribo que é muito especial a forma que eles se cumprimentam e a forma como eles lidam com o erro de alguém dessa tribo.
E aí eu trouxe para vocês e eu deixo como um presente para que a gente possa exercitar isso na nossa vida, esse cumprimento. É cumprimento, né? Como eles se dão oi, como eles se dão tchau, que é assim. Eles colocam testa com testa. E quando eles colocam testa com testa, eles estão dizendo isso aqui um para o outro. Eu vejo você, você é importante para mim, me permito descobrir suas necessidades e eu valorizo você. Salbona. Esse é o nome da saudação dessa tribo da África do Sul. E eu finalizo com Salbona para vocês. O mundo está precisando de pessoas que se cumprimentem mais, enxergando de verdade o outro, considerando que o outro é importante e disposto a descobrir o que aquele outro ser humano precisa para vocês se entenderem e se relacionarem bem. E aí eu deixo aqui para vocês, eu coloquei aqui para vocês, se alguém quiser me seguir no Instagram ou no LinkedIn. E essa é a minha mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tempo que nós passamos juntos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora eu passo para a Tati. É isso. Deixa eu interromper o compartilhamento, então, Sá, para a gente colocar toda a galera aqui no quadro maior. Bom, é sempre um prazer muito grande, na verdade, estar falando com você, né? Já disse que eu tenho vontade de colocar no meu bolso e não deixar embora nunca mais, porque toda vez que eu te ouço falar, enfim, vários insights acabam vindo. E essa parte sua, a sua pesquisa, essa parte dedicada às questões científicas, eu acho que me inspira demais a realmente buscar a fundo as respostas para as coisas, né? Não ficar muito naquela coisa do superficial, do que todo mundo fala, ou de como todo mundo faz. Então, acho que isso é extremamente importante, enriquecedor aí. Tem aqui, tá, algumas perguntas. A primeira pergunta deixa eu ver, na verdade não é nenhuma pergunta, é uma dúvida sobre o sobrenome deixa eu pegar, do escritor que você trouxe. Deixa eu ver se eu pego. A Jéssica que perguntou. Será que é do Marshall Rosenberg? Não, é do William. É do William. Do William Ury. É URY. William Ury. Pronto. Eu acho que era essa a dúvida que eu fiquei, isso, do William. Que eu fiquei de repassar para você. Vocês que estão assistindo, gostariam de abrir a câmera, fazer alguma pergunta para a Santos, da nossa foto oficial aí de despedida, como uma forma também da gente integrar mais os RHs e as pessoas que estão participando dos nossos RHs Meetings. A gente sempre pede para vocês deixarem o LinkedIn de vocês no chat, para que o pessoal possa ir se conectando. É uma forma também, né, de nós conseguirmos estar mais próximos, mesmo que à distância, né, o que vem a ser essa nova realidade. Então, podem ficar à vontade para copiar o link de vocês lá do LinkedIn e, colocar aqui, para que a gente possa estar conectados também. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone, se vocês sentirem vontade, tá bom? A curiosidade é empática, gente. Não precisa nem abrir a câmera, pode só falar. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem treinado bastante sobre comunicação, só que a gente tem uma grande dificuldade justamente com a comunicação não violenta, como passar o recado, porque tem muitas situações que é muito difícil você montar um texto para passar de uma forma clara e que não seja grossa e que todo mundo vai entender. Eu já busquei vários cursos de comunicação não violenta, comunicação criativa, mas geralmente a maioria é pagos ou são em horários que eu não consigo fazer. Aí eu gostaria de saber se tem algum workshop gratuito ou se você também faz esses tipos de orientação e como que a gente pode ter acesso. Olha, eu geralmente gratuito eu faço quando alguém me convida, porque dá um trabalho a gente montar todo o evento. Então eu acho que eu já fiz algumas lives falando sobre isso, mas geralmente todo o convite que eu recebo que eu posso disseminar sobre CNV, eu coloco nas minhas redes sociais. Pelo menos de 15 em 15 dias eu faço algum evento para levar esses conhecimentos.
É um desafio mesmo colocar isso nas empresas, né? Porque é uma quebra de paradigma falar sobre sentimentos, falar sobre necessidades. E eu falo para as empresas que eu atendo que a gente pense grande, mas comece pequeno. Né? Então, a gente pode começar com pequenas ações de inclusão, de práticas de feedbacks mais humanizados, de maior escuta, que isso já é praticar. A CNV não são só esses 4 passos, né? A CNV é tudo aquilo que eu falei antes, é mais empatia, é mais escuta, é mais presença, é mais observação interna, é mais percepção do seu impacto no outro. Ela é uma prática mesmo diária. É isso. Sá, tem alguma forma de conseguir fazer com que os diretores, os gestores, eles se identifiquem com essa prática de comunicação não violenta e aí ajude, né, facilite a vida do RH? Aqui é sua xará, Sabrina, que tá perguntando. Eu não entendi. O que ela queria saber? Como que a gente pode facilitar isso para o... Como fazer com que os gestores realmente queiram exercer isso no dia a dia da corporação. Eu entendo que é super importante, principalmente quando eu falo assim de alta diretoria, se a gente deseja, eu sempre falo da importância de entender um pouco as necessidades desses gestores, né? Quais são o mindset deles, né? A crença de achar que não pode falar do que está sentindo, que humanização leva para muita coisa de mimimi. Então, acho que o primeiro passo de quem quer implementar um programa de comunicação não violenta é entender as necessidades da alta direção, né? Como é que eles enxergam isso, o que importa para eles, e ir trazendo aos poucos esse mindset da questão da humanização, da escuta, com coisas simples. Hoje eu dei um feedback para o gestor desse cara que eu atendo e eu falei isso para ele: você não escuta ele. Então, a primeira coisa que você pode começar a fazer é ficar um pouco menos ansioso, deixar a sala da sua porta com mais disponibilidade para as pessoas entrarem. Você precisa começar também a melhorar algumas coisas, né? Esse gestor veio me dar o feedback de 15 dias desse feedback que eu dei, ele falou: nossa, como melhorou? Como ele melhorou, Sabrina? Ele tá mais seguro. Por quê? Porque esse gestor estava dando mais segurança para ele falar também, estava ouvindo mais, estava menos impaciente. Então, assim, é um processo mesmo que eu falo quando a gente pensa em CNV. Aqui tem uma curiosidade relacionada à área de pesquisa, as áreas que você pesquisa, se é baseada em alguma história real da sua vida, por isso que você pesquisa. Tem uma história, tem duas, na verdade, né? Uma que era quando eu era muito nova, que eu escolhi ser fono, porque o pipoqueiro da minha escola, ele falava por aqui, ele tinha um buraco aqui, eu com uns 12 anos ficava chocada com aquilo, do jeito que ele falava. E aí ele me falou que ele tinha tido um problema, ele me explicou como explica para uma criança, né? Eu tive um problema e eu falo por aqui. E eu falei: quem te ajudou a você falar? Ele falou: foi uma fono. E aquele dia eu falei: eu vou ser fono. Eu achava que fono era entrar dentro de um forno, sabe? Coisa de criança. E fui estudar e me tornei fonoaudióloga. Foi muito difícil a minha caminhada, porque a fono ela ganha muito pouco no Brasil, tem pouco reconhecimento. Então eu fiz uma transição para o mundo corporativo sem querer. Não era a minha intenção. E aí eu tive eu tenho um filho, né? E ele tem autismo. E logo que eu descobri que do autismo dele, eu comecei a ouvir muito que criança com autismo não tem empatia, que criança que tem autismo tem dificuldade em lidar com as emoções. E aí eu mergulhei nessa questão da inteligência emocional, da empatia, o que era verdade, o que não era. Criei uma linha de pesquisa sobre isso. Então tem pelo pipoqueiro e pelo meu filho Gael. Muito bom, muito bom. Bom, Sá, eu quero novamente agradecer super, né, a sua presença. De novo, é super enriquecedor oferecer esse conteúdo com tanta qualidade para o pessoal. A gente que está no propósito aqui desde o início da pandemia, de toda quinta-feira está trazendo conteúdo novo e olha, tem sido... Você tem uma garra, viu, Tati? Olha... Tem sido desafiador para a gente não furar nenhuma semana. Olha, tá bem difícil, mas enfim, aquilo que a gente ama fazer. Todo o pessoal que está ao vivo com a gente, no final da palestra amanhã, recebe certificado de participação no e-mail. Algumas pessoas utilizam para as horas complementares na faculdade, outras, né, para poder comprovar
que está se desenvolvendo, e outras simplesmente pela lembrança do momento, né? Gosta de colecionar certificado, eu sou dessas. Adoro colecionar um certificado. Então, todos os certificados são enviados para vocês. Agradeço a presença de todo mundo para a gente poder tirar a nossa fotinha oficial. Se não for pedir muito, queria que vocês pudessem abrir a câmera para a gente poder conhecer, pelo menos criar um pouquinho essa conexão visual com vocês. E a gente espera vocês aí na próxima quinta-feira com o próximo Meeting RH. Sá, fique à vontade se você quiser falar as últimas palavras aqui, enquanto a galera vai abrindo a câmera, a gente vai vendo quanto eles são lindos, né? Assim que a gente vai... E, gente, isso assim, não querendo quebrar a empatia de vocês, mas isso é uma das coisas que eu falo hoje nas empresas, quando eu vou falar de comunicação, que a gente está tão distante que uma forma da gente ficar mais próximo, quando a gente começa as reuniões, é todo mundo abrir a câmera, sabe? E dar um oi, e as pessoas falarem, as pessoas se verem, as pessoas se enxergarem. Quando eu tenho os workshops que a gente tem feito corporativos, sabe? Antes entrava como uma sugestão, né, de deixar as câmeras abertas, e agora a gente tem colocado como uma condição, né, para que realmente a pessoa esteja com a gente no workshop, a câmera sempre vai ficar aberta, porque é uma forma de realmente a gente poder entender o que está acontecendo do outro lado da telinha, se estão em dúvida, se estão compreendendo, se não, e aí a empatia realmente acaba sendo outra, quando a gente olha para todo mundo, né, é diferente. Bom, vou tirar então a foto, cara de lindos. Foto da telinha número 1. Pronto. Vou para a telinha número 2 agora. Cara de rede social. Muito bem. Retratos tirados. Ótima noite para todos vocês e que a gente possa se encontrar no nosso próximo Meeting. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Tati. Obrigada. Beijo, Sá.